Fala, meu ei consagrado, minha ei consagrada, beleza? Vamos aqui à correção de mais questões de concurso público, dessa vez da Prefeitura de Buriti dos Lopes, que foi elaborado pelo Instituto Legatos. Então vamos à solução das questões de informática. Pega o material que está aí no link, fixado nos comentários, e vamos para a correção agora. A primeira questão diz assim, coloca lá um espaço para a gente completar e coloca. É um conjunto de instruções operacionais que são programadas diretamente nos equipamentos eletrônicos. Contém as instruções necessárias para executar tarefas básicas e padronizadas, determinantes para o funcionamento de um dispositivo. Grave bem, isso é um programa que já vem gravado de fábrica, que já vem da firma. Se já vem da firma, se já vem da empresa, é conhecido como firmware. Aqui você completa com firmware. Programa tem as instruções da fábrica. Shareware, que tem aí, é um programa comercial que é distribuído gratuitamente para os usuários de forma limitada, como se fosse uma amostra grátis, ou como uma avaliação que expira após determinados dias. Então não poderia ser a letra A. A letra B tem hardware. Hardware é a parte física do computador. Então não tem a ver com o que ele colocou aí na questão. Software é a parte lógica. Na letra E tem freeware. Freeware é o seguinte, são programas gratuitos. Ele é um programa que é protegido por direitos autorais e está disponível sem nenhum custo para uso ilimitado. Você pode utilizar ele aí sem problema, só que se você quiser um adicional, você paga pelo aquele adicional. O desenvolvedor mantém todos os direitos sobre o programa e controla a sua distribuição. Às vezes, usuários podem comprar serviços ou opções adicionais. Um bom exemplo é o software antivírus básico que protege seu computador. Então, ele vem básico. Se você quiser algo a mais, você paga por esse algo a mais. Então, no caso, aí, o gabarito realmente é a letra D. Olha, em concurso, eu peguei aqui, por exemplo, ó, no TRF pela Carlos Chaga 2014, ele colocou o seguinte, ó, firmware é um conjunto de instruções operacionais que são programadas diretamente no rádio de equipamentos eletrônicos, ou seja, já vem gravado de fábrica. Isso aqui estaria correto. Um conjunto de instruções operacionais. Aí ele completou, acrescentou mais, ó, que vem programadas em memória não volátil, ou seja, na falta de energia, esse conteúdo permanece. Então, pode ser gravado em memória ROM, pode ser programado em PROM, pode ser eletronicamente gravado em PROM ou em memória flash, que é bastante comum, diretamente no rádio de equipamentos eletrônicos. Então, isso aqui ó, são instruções que já vêm direto no rádio de equipamentos eletrônicos. Isso aqui só pode ser o quê? Firmware. Então, 3 maneiras de expressar a mesma ideia, programas que já vêm gravado de fábrica. Segunda questão. Ó, quem já viu a nossa bateria de questões anteriores do Instituto Legatos vê que eles gostam bastante de restauração do sistema, porque é importante para o usuário. E se você souber criar pontos de restauração, se ocorrer algum problema no teu Windows, você pode restaurar o sistema, ele volta ao normal para aquela data em que ele estava funcionando normalmente. Na restauração do sistema, você pode criar pontos pontos de restauração, que pode ser tanto automático, como pode ser manual. Você mesmo pode criar. Por exemplo, eu estou percebendo que está tudo funcionando normalmente hoje. Eu vou lá e crio um ponto de restauração para aquela data. Se houver um problema posterior, eu posso retornar a um momento anterior. Ele não apaga meus arquivos pessoais. Ele vai tirar toda a instalação desnecessária que foi feita posteriormente, por exemplo. Então, no caso aqui, ó, julgue os itens abaixo em verdadeiro ou falso sobre o recurso restauração do sistema disponível nos sistemas operacionais Windows. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Vamos lá. É uma ferramenta que serve para proteger o sistema contra erros e falhas, correto, permitindo retornar um sistema a determinada condição de trabalho sem a necessidade de reinstalar o sistema operacional. Verdadeiro. É isso mesmo.
O recurso é usado para desfazer alterações feitas no computador e restaurar as configurações. Verdadeiro. Através desse recurso é possível retornar o computador para uma etapa anterior, que é o ponto de restauração, que pode ser tanto automático ou manual, sem que o usuário perca trabalhos recentes. Verdadeiro. E não mexe nos meus documentos. Com isso aí, todas estão verdadeiras. Questão muito importante até para a prática. Interessante. Aqui, ó, quando você vai nesse ícone de restauração do sistema, você vai perceber que ele abre proteção do sistema e ele está dizendo o seguinte, ó, use proteção do sistema para desfazer alterações de sistema indesejadas. Está aqui a restauração do sistema. É possível desfazer alterações no sistema revertendo o seu computador para um ponto de restauração anterior. Ou seja, você volta para um momento que tudo estava funcionando corretamente. Você vai lá aqui na opção de criar, você pode criar o seu próprio ponto de restauração, você pode criar seu ponto de restauração, e quando você for restaurar, está aqui, ó, restaure os arquivos e configurações, aí você pode restaurar. A restauração do sistema pode ajudá-lo a corrigir problemas que possam fazer com que seu computador fique lento ou pare de responder. A restauração do sistema não afeta nenhum dos seus documentos, imagens ou outros dados pessoais. Bom, então, programas e drivers instalados recentemente podem ser desinstalados, que podem ser eles os causadores dos problemas. Aí está aqui, você pode ver que aqui você visualiza alguns pontos de restauração. Nesse caso aqui, são pontos que foram criados automaticamente, mas eu posso criar meus próprios pontos de restauração. Muito bem, vamos para a próxima questão. Questão 3. A imagem abaixo, extraída da ferramenta Microsoft Word, exibe um recurso que a gente usa bastante. Você está fazendo lá o seu artigo científico, você geralmente utiliza aqui, ó, entre linhas 1,5. Entre linhas 1,5. Você já usou bastante isso aqui no Word. Você vai lá na opção da página inicial, você vai lá no grupo parágrafo, você pode utilizar esse recurso de parágrafo. Então, isso aqui é o espaçamento entre linhas. Continuando. Olha uma questão correlata. Essa questão aqui foi interessante. Ó. Considerando o Microsoft Word 2016, assinale a alternativa que indica o procedimento efetuado para alterar o espaçamento entre linhas de um documento inteiro sem selecionar o texto do documento. Observa que ele diz que é para sem selecionar o texto do documento. Ó, sem selecionar. Então, como é que eu faço isso? Então, o gabarito vai ser a letra A. Ó. Eu vou clicar em Design, eu vou lá em espaçamento entre parágrafos e eu vou escolher uma das opções de espaçamento interno. Então, vamos ver como é que funciona isso na prática agora. Vamos lá. Vejamos aqui na tela do Word. Ó. Imagine que você digitou esse texto e aí você quer aplicar um parágrafo. Geralmente, o que você faz? Você seleciona um texto, vamos supor que eu selecionei esse parágrafo. Você vem aqui na opção de parágrafo e aí você aplicou o tipo de parágrafo que você quer. Ó. Ah, eu quero 1,5. Ok? Observa que ele aplicou somente nesse parágrafo. Se eu quiser todo, eu tenho que selecionar todo ele e aplicar o tipo de parágrafo. Agora, se eu for aqui na opção de Design, você vai perceber que aqui nesse grupo, formatação do documento, você vai ter o espaçamento entre parágrafos. Quando você passa o mouse, ele informa para mim, ó, altera rapidamente o espaçamento de linha e de parágrafo do documento. Essa opção alterará o espaçamento do documento inteiro, inclusive nos parágrafos. Você pode escolher entre os valores pré-definidos ou especificar os seus próprios. Eu vou clicar aqui, ó. Você tem alguns aqui, por exemplo, esse aqui está sem espaçamento, ó, compacto. Aí você vai vendo o resultado, ó, comprimido. Aí vai dizendo aqui, ó, antes, depois e o espaçamento entre linhas, 1,15. Aberto, ó. Está dizendo o seguinte, antes e depois. O antes é 0 e o depois é 10 e o espaçamento é de 1,15. Reduzido, 0 e depois 6, espaçamento entre linha, 1,5. Vou deixar esse aqui reduzido. Mas se eu quiser personalizar, eu posso personalizar. No caso aqui, vou deixar reduzido. Clicou, pronto. A partir daqui ele vai seguir esse padrão. Então é isso que a questão está cobrando. Então vamos voltar para a teoria. Voltando para a questão, veja que foi interessante essa pergunta. Ó. Considerando o Word 2016, qual é a alternativa que permite
com que um determinado procedimento seja efetuado e altero o espaçamento entre linhas de um documento inteiro sem selecionar o texto. Você viu que eu cliquei em Design, espaçamento entre parágrafos e escolhi uma das opções de espaçamento interno. Eu posso criar a minha própria opção. O gabarito realmente é letra A. Vamos para a quarta. A quarta questão colocou o seguinte: a função maior na ferramenta Microsoft Excel retorna o maior valor em um conjunto de dados. Supondo que a matriz A faz referência à coluna A de ponta a ponta, desde a primeira linha 1 até a linha, né? Ela está pegando toda a coluna O. Ele vai pegar desde a primeira coluna inteira, pegando todas as linhas dessa coluna, da coluna 1 até 1.048.576. Ele está pegando toda a coluna A, está vazia, então não tem nada nela. Ao tentar aplicar essa fórmula, igual maior, pegando tudo que tiver aqui na coluna A, ponto e vírgula, que estava lá ponto e vírgula, né? O Excel irá mostrar, porque se tiver vírgula dá erro, né? Então estava ponto e vírgula, dá para ver que tem ponto e vírgula aqui. Então você vai perceber o seguinte: como não tem nenhum valor para ele encontrar quem é o maior, porque essa função maior ela vai buscar o maior valor segundo uma ordem. E aqui ele está pegando o primeiro maior que ele verificar. Como ele não encontrou nenhum valor aqui, ele vai dizer o seguinte: olha, não tem nessas células nenhum número para que eu possa apresentar como o primeiro maior. Ele vai apresentar esse erro aqui de número. Bem? Você marcaria aí tranquilamente a letra A. Agora vamos ver como é que funciona esses outros erros na prática. Vamos para a tela do Excel. Vamos para a prática. Na tela do Excel, verifique o seguinte, ó. A questão da prova está exatamente assim, ó, igual, maior, a coluna A inteira, ele diz que está vazia, não tem nada lá dentro, tem ponto e vírgula 1. Quando eu der um Enter, veja que ele não encontrou nenhum primeiro maior aqui dentro. Vai dizer o seguinte, olha, está faltando um número. Como é que ele vai expressar? Ele vai colocar hashtag ou jogo da velha. O jogo da velha representa as células que ele foi procurar. Aí vai colocar a palavra num, não encontrou o número. Exclama, não encontrei o número. Tá aqui, ó. Esse jogo da velha, ou hashtag, ele representa a ideia de quê? De células. Está dizendo o seguinte, olha, eu fui nas células e não encontrei o número. Porque era só, se eu colocar aqui 3, 4, 5, 6, se eu colocar assim, ó, igual maior, tanto faz maiúsculas ou minúsculas, sempre ele vai corrigir para maiúscula, e seleciona esse intervalo aqui, ó. Olha só, eu não coloquei nada. Maior é obrigatório colocar a ordem. Se eu não colocar a ordem, ele vai reclamar. Então vai dizer o seguinte, olha, faltando um argumento aí. Ok. Agora vamos supor que eu coloque ponto e vírgula e esqueça de colocar a ordem. Ele vai lembrar, olha, está faltando alguma coisa, ó. Um número está faltando. Então, vamos supor que eu coloque um número que não existe aqui dentro. Ou seja, eu tenho 4 células para comparar, 4 células, e eu pergunto, olha, quem é o quinto maior? Mas aqui só tem 4. Ele vai dizer o seguinte, olha, tá com um problema aí, ó, o número está errado. Então, eu só posso encontrar o maior entre esses 4. Então, não posso nunca colocar uma ordem 5 aqui, 6, 7, porque o máximo é ordem 1, 2, 3, 4. Só tenho 4 ordens aqui. Eu vou pedir para ele, olha, me dê o segundo maior. Ele vai olhar lá, ele vai olhar aqui dentro. Quem é o primeiro maior? 6. Então, quem é o segundo maior? 5. Quando eu der um Enter, 5. Agora vamos lá. Vamos supor que eu substituo aqui para 3. O que ele está pedindo aqui? Está pedindo o terceiro maior. Então, ele vai olhar aqui dentro. Poxa, quem será o terceiro maior? Primeiro maior é 6, segundo maior é 5, terceiro maior é 4. Quando eu der um Enter, ó. Agora, e se você entendeu, eu vou colocar uma ordem que não existe. Eu quero o sexto maior. Tem 6 valores aqui dentro desses endereços de D2 e E3? Não tem. Então ele vai dizer o seguinte, olha, não tem esse número. Bem?
E se ele vai buscar lá, ó, está vazio, não tem os números para ele encontrar, ó, não tem os números. Olha, não tem nenhum número maior aqui dentro, ó. Cadê o número? O que aconteceu no caso da questão? Como estava vazio, ele não encontrou nenhum número para ser o primeiro maior. Aqui ele está pedindo o primeiro maior, que é a ordem. Ok? Então, existem outros erros que caem bastante em concurso. Por exemplo, o erro de valor, ele é muito comum. Imagina que você vai fazer a despesa de viagens, você coloca aqui hotel, 1.200, alimentação, 600, passagem, 2.500, aluguel de veículo. Na hora que você for colocar aluguel de veículo, olha só, eu coloquei aqui a forma para somar meus gastos, ó, B3 mais B4 mais B5 mais B6. Ó. Quando eu dei um Enter, ele somou. Cadê? Ó? Porque a pessoa, sem querer, acontece o seguinte, em vez de ter colocado o valor, certo? Por exemplo, 1.200, ou colocado zero, somar alguma coisa, a pessoa simplesmente deu um espaço. Acontece muito. Ó. Eu, sem querer, deu um espaço. E isso não é valor. E aí ele vai perguntar, olha, cadê o valor dessa célula? Então ele vai dizer o seguinte, olha, nessa célula, hashtag, cadê o valor? Hashtag, cadê o valor? Hashtag, cadê o valor? Muito bem. Outro erro que a gente pode encontrar é esse aqui, ó, de não disponível. Eu fui procurar um valor e ele não estava disponível. Existe uma função chamada de procura valor vertical. É o seguinte, você diz o valor, tá aqui, ó. Eu vou dizer o seguinte, olha, eu vou procurar um código, o código está aqui, ó, código dos produtos, de 1 a 4. Então, tem 4 códigos aqui. Então, eu vou dizer o seguinte, olha, o código você digita aqui para que eu possa procurar. Ó. Procura o código aqui dentro. Você vai digitar um código, está aqui nessa tabela. De A1 até C5 é a minha tabela de referência. Ó. De A1 até C5 é a minha tabela de referência. Ó. Eu estou dizendo o seguinte, olha, digita um código aqui dentro, só dá um Enter aqui. Digita um código aqui dentro em F4, vou até colocar amarelo aqui, ó. Então, digita um código aqui dentro para que eu possa procurar nessa tabela aqui, ó, que é a matriz. Matriz é uma tabela, é um conjunto de dados que você me referência. Ó. Então, eu tenho aqui minha referência, ó, matriz em qualquer lugar é referência, ó, então tá aqui. Estou dizendo o seguinte, olha, procura nessa tabela e me dá a resposta do código. De acordo com o código, me mostra o produto. Qual é o produto? O produto está na coluna B. A coluna A representa o índice 1. A coluna B representa o índice 2. A coluna C representa o índice 3. Então, o produto está no índice 1, índice 2 ou índice 3? Está no índice 2. Então, por isso que aparece aqui, ó, o índice da coluna. Bem? Como eu quero exatamente um desses valores que estão aqui na coluna B, eu coloco 0. 0 quer dizer o seguinte, olha, só tem essa possibilidade, é exatamente isso que eu quero e acabou. Então, 0 representa isso. Então, olha essa fórmula. Procura, vertical, o código que você vai digitar aqui dentro. E esse código vai procurar nessa tabela de A1 até C5, essa aqui virou uma tabela para mim, de referência. A resposta que eu quero é produto. Produto está no índice 1, 2 ou 3. No 2, ó, eu quero que saia de acordo com o código que eu digitar, ele vai procurar e de acordo com o código me dá uma resposta relacionada ao produto. Se eu digitar o código 1, sai notebook A. Se eu digitar o código 2, sai computador B. Se eu digitar o código 3, sai impressora C. Se eu digitar o código 4, sai mouse Y. Então, exatamente isso. 0 quer dizer exato. Então, vou dar um Enter. Então, olha só. Não está disponível porque eu não digitei nenhum valor. Não disponível. Então, se eu digitar código 1, notebook A. Se eu digitar 2, computador B. Se eu digitar 3, impressora C. Se eu digitar 4, e se eu digitar um número que não está aí entre 1 a 4, por exemplo, eu digitei 6, não disponível. Agora, olha só para aprimorar conhecimento. Vamos supor que, em vez de dizer não disponível,
eu queira informar para o usuário que ele deve digitar um desses valores. Então, posso, por exemplo, melhorar isso aqui colocando a fórmula se erro. Olha que interessante, ó, se erro. Então, ó, se um erro ocorrer aqui dentro, o erro não disponível, valor, número, nesse caso é não disponível. Se ocorrer qualquer erro, ó, se ocorrer qualquer erro nessa fórmula, eu vou dizer assim, ó, digite valores de 1 até 4. Pronto. Olha, corrigi agora, vai ficar bonito, ó. Então veja, ó, que a pessoa digitou 6, mas para que ela possa encontrar o produto, ela só pode digitar valores de 1 até 4. Então, vou digitar agora 3, ó, e aparece o produto. 1. Se eu digitar 12, digite valores de 1 até 4. Como foi que eu corrigi isso aqui? Coloquei essa função chamada se ocorrer um erro aqui nessa fórmula, ponto e vírgula, abre aspas, é obrigatório colocar aspas, se eu não colocar aspas, ele não entende, aí, ó, vai dar problema, então você vai lá e coloca as aspas, que é um texto que vai aparecer na tela para o usuário. Coloca entre aspas, aí sim, ele entende. Ah, se ocorrer um erro nessa fórmula, qualquer tipo de erro, você vai digitar, você vai informar para ele que ele deveria digitar valores de 1 até 4. Então, Enter. Então, a pessoa já... Ah, então é isso, vou digitar 2. Ok? Então, basicamente é isso. Vamos para um erro 3. Às vezes acontece a largura da coluna não comportar o valor numérico na célula. E aí aí a pessoa pensa que é um erro. Ela pensa que esse jogo da velha aqui, esse monte de jogo da velha é um erro. Não. Aqui nesse caso não é erro. Nesse caso é só aumentar a largura da coluna. Isso aqui é muito cobrado em prova. Às vezes quando está muito reduzido, ó, é só aumentar a largura da coluna. Pronto. Agora veja que está aqui não disponível. Então já sei que não disponível, ele não encontrou valor e eu posso tratar o erro. Então, vou voltar aqui para cá, ó. Eu queria mostrar aqui qual era o problema que a pessoa poderia pensar. Ah, aqui também é erro? Não. Aqui seria só aumentar a largura da coluna. Vamos para o próximo erro. Olha só. Esse aqui caiu no IBAMA recentemente, pelo Sebrasp. Olha, divisão por zero. Ora, se eu dividir um número por zero, é claro que vai aparecer, por exemplo, ó, se eu colocar 5 dividido por zero, não existe isso. É uma indeterminação. Ó. É uma indeterminação matemática. Assim como 0 dividido por zero. Não dá para saber. Então, ele vai colocar que tem uma divisão por zero. Então, eu coloquei aqui um exemplo prático. Imagina que a pessoa colocou aqui, ó, um valor de um smartphone a R$ 3.200 e não colocou a quantidade de parcelas. Consequentemente, quando eu fiz aqui a fórmula para saber qual seria o valor parcelado, que era pegar o número dividido pelo número de parcela, como tem parcela zero, ó, divisão por zero. Se eu colocar aqui, você vai dividir em quantas parcelas? 5. Acontece lá. E essa TV você vai dividir em quantas vezes? 10. Aí as parcelas. Eu posso até colocar aqui em estilo de moeda, ó, posso colocar aqui, por exemplo, ó, contábil, ou posso colocar aqui moeda. Prefiro moeda. Coloquei aqui moeda. Ok? Então, se a pessoa colocou aqui 0, 0, ocorreu uma divisão por zero. Aí observa que eu posso tratar esse erro. Ó. Posso colocar o seguinte, ó. Se erro ocorrer aqui, ó, se ocorrer um erro, ponto e vírgula, digite digite o número de parcelas. Observa que esse texto tem que estar entre aspas. Eu vou dar um Enter, vou abrir aqui para você ver, vou abrir e vou puxar para que ele possa propagar para a célula seguinte. Ó. Agora, veja que não está aparecendo mais divisão por zero, estava aparecendo isso aqui. Ó.
Estava aparecendo, ó, a parcela que está aqui dividida por zero. Aí estava aparecendo isso, estava feio. Então, isso aqui é um erro de divisão por zero. Então, veja que agora está aparecendo isso aqui. Por que apareceu esse texto? Porque eu tratei o erro. Isso chama-se tratamento de erro. Eu coloquei o seguinte, ó, se houver um erro nesta fórmula, digite essa frase aqui. Pronto. Ok? Então, agora, se a pessoa colocar 3 parcelas, ele calcula. Se ele colocar 5 parcelas, ele calcula. Se ele esquecer de colocar o número de parcela, ele digite o número da parcela. O número da parcela fica mais bonito, né? Digite o número da parcela. Aí vou puxar isso aqui. Agora está bonitinho. Se eu digitar aqui 2 parcelas, 3 parcelas, calcula. Se eu não colocar, ele vai lá e informa o erro. Trata o erro. Vamos para a próxima. A próxima, olha só interessante, ó, apareceu um erro de nome. O nome da função está com problema. Ó. Se você prestar atenção, a pessoa digitou a palavra média. Eu quero é a média, então vou digitar um M de média. Faça a média de B4 até E4. Ele calcula. Então vou puxar para as células seguintes, tudo certo. Então, quando eu digito o nome de uma função de forma errada, aparece erro de nome. Tem mais um erro. Então, vou voltar para cá, corrigir, porque tem algum problema, digito a palavra média, seleciono novamente a célula e arrasto ela para as seguintes. Ele faz a correção, é só colocar separador de milhares, fica tudo bonitinho. Ó. Seleciona aqui, separador de milhares, fica tudo bonitinho. Seleciono isso aqui, coloco uma borda, e assim vai ficando bonitinho. Tudo bem? Basicamente é isso. Então vamos voltar para a questão. Com isso, você viu que existem erros no Excel e que todos eles podem ser tratados. Bem? Só mais uma curiosidade. Esse referência é porque está faltando uma referência para cálculo. Erro de valor, faltando um valor não disponível, não encontrado, e um erro de nome na função. Nesse caso, aqui, ele foi tentar encontrar o primeiro maior no lugar onde estava vazio, não encontrou o número. Ele avisou, olha, não tem um número para eu comparar como o primeiro maior. Letra A apresentou esse erro. Vamos para a próxima. Olha só essa questão correlata, que foi elaborada pela banca Sebrasp, para o IBAMA analista. Em uma planilha do Excel, a divisão de qualquer número por zero apresentará erro de valor que indica que um dos operandos está inválido. Não é erro de valor. O valor é quando não se encontra aquele valor para um cálculo, por exemplo, de uma soma. Então, na verdade, vai aparecer hashtag div, de divisão, ou zero foi encontrada. E isso não pode. Vai aparecer isso aqui. Então, na verdade, o gabarito estaria errado. Vamos para a quinta questão. Traço lá, tem lá para a gente completar. Complete. É um programa que permite... Opa, olha só que interessante. Frase importantíssima aqui. Ó. Ele pediu um programa que permite o retorno do invasor. O invasor retorna para a máquina invadida. Então, isso aí trata-se de programas maliciosos. E os programas maliciosos que permitem com que um invasor retorne para a máquina é chamado de back. Back, voltar, backdoor, porta dos fundos. Então, é um programa que permite o retorno do invasor a um computador comprometido por meio da inclusão de serviços criados ou modificados para este fim. É usado para assegurar o acesso futuro ao computador comprometido, permitindo que ele seja acessado remotamente. Então, esse programa ele é utilizado geralmente por pessoas mal intencionadas para permitir com que ela volte ao seu sistema quantas vezes ela quiser. Tudo bem? Então, o nome desse programa chama-se backdoor. Eu sempre digo que a ideia do backdoor,
além de ser porta dos fundos, né, é como se fosse uma brecha, ok? Então, é uma abertura no teu sistema que permite o invasor retornar sempre que ele quiser, sem que ele seja percebido. Spyware são programas espiões. Adware é um programa do tipo spyware que trabalha com anúncios falsos para capturar seus dados. Screen quer dizer tela. Logger, capturar telas, captura telas. E botnet são redes contaminadas por robôs que espalham spam, por exemplo, ou fake news, certo? Eu coloquei aqui, ó, backdoor, é um programa malicioso que permite o retorno do invasor. Spyware são programas espiões, exemplos, keyloggers, que capturam dados via teclado físico, screenlogger, que capturam dados via print das telas. Adware se utilizam de falsos anúncios para captura de dados. Botnet, ó, rede de robôs, são redes criadas por robôs, disseminam fake news, spams, etc. Olha só essa questão da FUCERN 2019 para a Prefeitura de Parnamirim. Olha o que ele colocou. A praga virtual, que é um software malicioso e pode entrar em um computador disfarçado. Opa! Ele colocou aqui, ó, software malicioso, ele pode entrar no computador de que forma? Disfarçado, como se fosse um programa comum, e possibilita a abertura de uma porta ou vulnerabilidade que possam invadir seu host, seu equipamento, né? Seu equipamento alvo. No caso aqui é um cavalo de Troia. Próxima. Então coloquei aqui, ó, para saber, programa malicioso que atua de forma disfarçada é o Trojan Horse, traduzindo, horse quer dizer cavalo, Trojan, Troia, cavalo de Troia. Vamos para essa questão do Instituto Consuplan para a PGE de Santa Catarina, analista. Uma definição pura e simples de malware, que são os programas maliciosos, malware, em português, quer dizer programa malicioso. Ou seja, qualquer programa criado para executar alguma ação por falha de segurança ou em busca dessas falhas. São vários os tipos de malware, vários os tipos, que podem ser listados. Ele colocou assim, ó, essa definição. Programa malware que aparenta realizar alguma tarefa útil, ou seja, aparenta ser útil para mim, mas na verdade faz algo como consequências negativas. Então, aparenta uma coisa boa, mas na verdade executa tarefas maliciosas, isso só pode ser o cavalo de Troia. Então, na verdade, isso é a definição de cavalo de Troia. Ele atua de forma disfarçada. Você pensa que é algo legítimo, mas ele está fazendo outras atividades, e essas atividades são maliciosas. Vamos para a próxima questão, elaborada pela banca Sebrasp. Um tipo de malware que, ao infectar um computador, pode tanto criptografar dados, codificar seus dados de arquivos individuais, quanto corromper algumas funções básicas do computador, realizando uma extorsão, faz uma extorsão, cuja recuperação é feita mediante algum tipo de resgate. Então, esse programa criptografa teus dados e cobra resgate. Cobra resgate, você vai lembrar de ransomware. Então aqui, ó, é o cidadão que de alguma forma cobra resgate. É o ransom. Tudo bem? A palavra rootkit que aparece aí na letra B são ferramentas de um administrador e ela pode ser usada para o mal. Se ela é usada como malware, ele vai tentar, né, se manter, certo? A ideia dele é tentar se manter invisível no sistema. Essa é a ideia do rootkit. Vamos para a próxima. Código malicioso, malware, combina as características de cavalo de Troia, ou seja, ele junta o que tem no cavalo de Troia, Trojan, e o backdoor, ou seja, ele junta a forma de atuar disfarçada e de permitir o retorno do invasor, já que permite ao atacante acessar o equipamento remotamente e executar ações como se fosse o usuário. Trata-se do RAT. Isso aqui é o RAT. RAT quer dizer o seguinte, ó, Remote Access Trojan. Trojan, cavalo de Troia, de acesso remoto. Então, olha só, RAT é um programa malicioso, ou em inglês malware, que acessa remotamente aparelhos como celulares, computadores e sistema, de forma o que? Maliciosa. Próximo.
Coloquei essa questão bem atual do CRES, elaborado pela Quadrix, muito interessante essa pergunta de agente fiscal, que são os clickbaits. O que são clickbaits? Ele colocou assim, ó, clickbaits são software malicioso, não é, projetado para bloquear o acesso a um sistema de computador até que uma quantia em dinheiro seja paga. Isso aqui vai estar errado porque isso aqui é a definição de ranço. Mas o que é um clickbait? Eu não sei se vocês já viram esses anúncios assim, você tem que ver isso. A pessoa clica e, na verdade, vai olhar, não tem nada a ver com isso, né? Então, essa é a ideia do clickbait. Então, clickbait é uma tática usada na internet para gerar tráfego online por meio de conteúdos enganosos ou sensacionalistas. Então, olha essa pergunta agora aqui, ó. Clickbait é uma forma de publicidade enganosa na internet que se utiliza, por exemplo, de títulos com conteúdos apelativos e sensacionalismo, para convencer o usuário a clicar um link que leva a determinada página da web, geralmente de valor questionável. Isso aqui está corretíssimo. É essa a ideia de um clickbait. Por aqui a gente encerra nosso material de hoje. Espero que vocês estejam acompanhando essa série de questões e que você baixe o material e treine. O material está disponível aí no link no comentário. Baixe, treine bastante que você vai conseguir, com certeza, acertar várias questões do concurso e você será aprovado tranquilamente. Basta você treinar, seja nessa matéria ou outra matéria. Se você manter a constância, o resultado virá. Com isso, espero vocês nos próximos blocos de aulas de correção de questões. Até mais!